Aleluias. Padre, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, dai-nos revelação de tu palavra que é viva e eficaz. Padre, que nós hoje, nesta manhã, podemos ter o nosso coração aberto e o entendimento de quem nós somos em Ele, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. A graça e a paz, irmãos, buenos dias. Uma vez mais aqui reunidos como comunidade, como corpo. Hoje eu quero compartilhar, hemos terminado, passada semana, o pequeno, não vou dizer estudo, não vou dizer... Nós hicimos aí um apanhado, uma leitura, melhor, uma leitura mais firme, uma leitura mais precisa, não? de Pedro, de las epístolas de Pedro, onde o Senhor tem hablado com nós aí, e eu creio que ha sido um fundamento muito sólido, aonde nós aprendemos muito deste evangelho. E eu creio que nós podemos trazer de allí aquilo que Ele tem hablado a nosso coração. E dentro disto, esta palavra de hoje, eu creio que vai nos trazer uma clareza, um clareamento, uma desnubiação, ou seja, quitar as nuvens de nossos olhos. Eu estou inventando esta palavra já. Pero eu creio que a palavra do Senhor, ela é transformadora. Por que eu digo que a palavra do Senhor é transformadora? Porque é através da palavra do Senhor que nós somos transformados. Porque o Espírito Santo vem, habla com nós e genera em nós transformação. E é nesse contexto que eu quero compartilhar esse texto de Mateus, que para mim praticamente é uma continuidade da carta de Pedro, porque esta é uma parábola do Senhor Jesus que habla hacia nós de uma forma de nos direcionar quem nós somos. Porque quando nós lemos esse texto, essa parábola, e temos o entendimento de quem nós somos, é muito interessante, porque allá dele falar dessas parábolas, ele vai um pelín mais allá, nos ensinando e nos mostrando qual é essa função. Qual é a função dessas parábolas para nós outros? Por que o Senhor predicava em parábolas? Por que Ele falava nesse contexto? Qual é o propósito dessas parábolas que o Senhor falava? E por que Ele fazia isso a seus discípulos e às pessoas que se acercavam a Ele? Então, esse texto vai nos trazer um pouco mais de claridade. Amém? Vamos a ler Mateus capítulo 13, del verso 1 hasta el 23. É um pouco largo, pero vai trazer mais claridade, mais revelação e entendimento de quem nós somos em Ele, Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 13, verso 1. Esse mesmo dia salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud se reunió para verlo. Era tan grande que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como esta. Um sembrador
salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se los comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Essas semillas brotaram pronto porque a terra não era profunda. Pero quando salió el sol, las plantas se marchicharon e por não ter raiz, se secaram. Outra parte de las semillas caiu entre espinos que, ao crescer, ahogaram as plantas. Pero las outras semillas caíram em buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaram e lhe perguntaram: ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Y respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no vean, aunque oigan, no escuchen, ni entendam. En ellos se cumple la profecía de Isaías: por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón. Se arrepentieran y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque no ven, sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muitos profetas e outros justos anhelaram ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quiseram oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escute agora lo que significa a parábola del sembrador. Quando alguém oye a palavra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que sembró en su corazón. Esto es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra de inmediato, la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura pouco tempo. Quando surge o problema, a perseguição ou a causa da palavra, enseguida se aparta de ela. E el que recebeu a semilla que caiu entre espinos é el que oye a palavra, pero as preocupações desta vida e o engaño de las riquezas lo ahogan. Por isso, a semilla não chega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Hermanos, que texto poderoso. Pero que nosotros vamos ver aqui que um homem, um sembrador, salió a sembrar. Prestemos atenção. O sembrador salió a sembrar semillas. Que semillas são essas? O que é essa semilla? A semilla é o reino manifestado através do sembrador. Quando nós temos o entendimento que vivimos em el reino del Senhor, nós somos aqueles que se multiplicam a 100, a 60 e a 30 por 1. La semilla
Eu he escuchado um montão de vezes, e vez ou outra eu he predicado essa atrás, quando fazia parte do sindicato, que muitas vezes nós outros falamos de semilha, de financeiro, de recurso, pero prestemos atenção, não é disto que Jesus está falando aqui, não é disso que nosso Senhor Jesus está falando. Essa não é a parábola de dinheiro, está falando do reino, é a palavra del reino, é a parábola del reino, aonde a semilla del amor, a semilla del reino está sendo implantada em los corazones. A semilla del Senhor está sendo implantada em los corazones daqueles que buscam ao Senhor e que aún não conhecem. Pero aqui há certo tipo de pessoas que quando Jesus disse que essa explicação de las parábolas, o porquê ele habla em parábolas, essa explicação ela vem com um entendimento, um direcionamento para termos o entendimento de quem somos nós outros. Nós outros somos como aqueles que, aunque escucha, não ouve. Aunque que oigam, não escutem e não entendam. Somos esse tipo de pessoa. Nós outros somos aqueles que, como disse o profeta Isaías, por muitos que oigam não entenderão, por muitos que veem não compreenderão. Somos esse tipo de pessoa? Será que nós outros somos aqueles que estão à beira do caminho, cerca do caminho, a lateral do caminho, onde a semilla do reino está sendo esparcida? E viene o diabo e arrebata de nós outros? Ou somos como a terra rocosa, que não temos profundidade? Quando a semilla viene, hasta germina, hasta nasce algo. Pero quando viene o sol, como nós não temos uma raiz profunda em Deus, nos desviamos, vamos a outro caminho. Ou somos como aquelas plantas que foram, aquelas semillas que foram sembradas em el espinheiro, que aí vêm os problemas, vêm as riquezas, vem tudo a nosso redor e nos ahogam e olvidamos a Deus e estamos ahogados em demandas e problemas de nossa cabeça que nós outros criamos. Ou em realidade nós outros temos raízes em Cristo. Nós outros fomos enraizados dentro essa semilha, se enraizou em nós outros profundamente. Hasta que nós outros temos o entendimento de quem nós outros somos. Hasta que nós outros temos o entendimento aonde temos que ir, o que temos que fazer. Hasta quando nós outros vamos a ter esse entendimento que nós outros temos que permanecermos em Cristo, que nós outros temos que permanecer no Senhor? Será que em realidade estamos em Cristo? Será que em realidade estamos enraizados em Cristo? Porque prestemos atenção, irmãos. Eu não quero ser como aqueles que foram como pedras. A semilla foi tirada onde o suelo é rocoso, onde não tem profundidade suas raízes. Eu quero ter raiz sólida. Eu quero ter raiz profunda. Eu quero ter muitas raízes, porque eu quero crescer e dar fruto a 100, a 30, a 60. Eu quero ser este. Pero será que quando eu escuto sobre o reino,
Eu oigo sobre o reino, eu escuto. Porque há uma diferença de ouvir e escuchar. Ouvir é mais profundo que escuchar. Porque ¿aonde está nosso coração? ¿Aonde está esse reino manifestado em nós? ¿Aonde está nossa obediência? ¿Aonde está nosso coração? Está em aquilo que nos ahoga? Está em el dinheiro? Está em atitude que temos aí hacia afuera? Está em algo aí fora que nós estamos buscando? Ou está em Cristo, aonde estamos enraizados? Aonde o reino está engendrado dentro de nós? Nossos ouvidos conseguem escuchar as parábolas do Senhor? Nossos olhos conseguem ver o que Deus tem hablado com nós? Será que essa parábola do reino está sendo manifestada em nosso coração? Ou será que somos essas semilhas tiradas à beira do caminho, ou as rocosas, ou ao meio de espinhal? Paremos para pensar. Pero a dúvida de los discípulos muitas vezes é nossa dúvida. ¿Por quê? ¿Por quê, Senhor? ¿Por que hablas em parábolas? ¿Por que o Senhor, quando está em la multitud, habla em parábolas? ¿Por que, Senhor? Pero o Senhor dá uma resposta muito forte aqui. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. El que tiene se lhe dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hace lo que tiene, se le quitará. Muitos utilizam esse texto para falar de dinheiro. Não é isto que está falando o texto. O texto está falando de las revelações, dos mistérios del reino de los cielos. Não está falando de dinheiro. Nós sempre estamos aí predicando é dinheiro. Não é dinheiro. Não é o dinheiro que o reino se manifesta. O reino se manifesta por vidas. A manifestação de Cristo, do reino de Deus hacia aqui, hacia nós, a comunidade, a nosso povo, a nosso vecindário. É o reino do Senhor em meio de nós, manifestado. Não é de dinheiro. Al que tiene se lhe dará mais. Mas o que? Conocer los misterios del reino de los cielos. E al que não tiene, hace lo que tiene, se lhe quitará. O que? Oídos de oír, oídos para poder escuchar. Por isso les hablo a ellos em parábolas. Aunque miren, não vão a ver. Aunque oigan, não escuchen nem entendam. ¿Por quê? Porque em meio se cumpre a profecia de Isaías. Porque muitos que oigam não entenderão. Por muitos que vean não compreenderão. Porque o coração de este pueblo se ha vuelto insensible. Temos sensibilidade com o próximo, com meu irmão? Temos sensibilidade com os irmãos que estão aí hacia afuera? Ou nós estamos como muitos de ouvidos tapados, não querendo escutar o que o outro tem a falar com nós?
não querendo entender, não tendo misericórdia, não tendo compaixão, não querendo ver. Quando passamos por um sítio e há um necessitado, nós outros digamos, giramos, corremos o telefone, esse é o melhor, corremos o telefone e estamos falando com alguém. De lo contrário, veriam com os olhos e oiriam com os ouvidos. Entenderiam com o coração, se arrependeriam e eu los sanaria. Queremos ser sanados em Cristo? Queremos ser transformados em Cristo? Queremos ser sensíveis à voz de Cristo? Queremos estar atentos a ouvir e a ter revelação do reino de Deus, da vontade de Deus, da vida de Deus? Porque, ven, aqueles que estavam allá em el tempo de Cristo poderiam mirar hacia Ele. Personalmente, ele estava ali. Personalmente, ele estava ali. Nós nunca lo vimos, materialmente falando, como vosotros me veem aqui, eu, carne, hueso, pescoço. Pero eles tinham Cristo delante de eles. E não creiam. Por isso Cristo habla, pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, e sus oídos, porque oyen. Dichosos los ojos de ustedes, porque ven, e sus oídos, porque oyen. Os discípulos estavam aí, estavam mirando. E Cristo estava a dizer a ele, mira, vosotros sois dichosos, porque chegará um tempo aonde não vão a ver, pero vão a escuchar. E quando escutem, vão a ter revelação. Quando me oigan, vão a ter o entendimento e vão passar a mirar, a ver com os olhos, porque ha entendido em seu coração, porque seu coração se ha arrependido. E nós outros? Será que estamos nesta posição de sermos como uma boa terra, onde recebe uma boa semilla? Deixa eu explicar-te algo. Em el Salmo 19 nos ensina que a lei del Senhor é perfeita e restaura el alma. Los preceptos del Senhor são retos. Salmo 19, a partir do verso 7. La lei del Senhor é perfeita, convierte el alma. El testemunho del Senhor é fiel, hace sábio al sencillo. Los mandamientos del Senhor são retos, alegran el corazón. El precepto del Senhor é puro, alumbra los ojos. El temor del Senhor é limpio, permanece para sempre. Los juicios del Senhor são verdade, todos justos. Deseables são mais que el oro, más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, la que destila del pañal. Hermanos, que texto maravilhoso. Será que em realidade nós outros temos essa lei impressa em nosso coração? Será que nós somos transformados por la renovação de nossa mentalidade? Será que em realidade somos o bom terreno? Donde a semilla hace raiz, a semilla del reino hace raiz em nós? Será que estamos enxertados em la vida verdadeira, que é Cristo?
Porque se em realidade estamos em Cristo, estamos em um bom terreno. Pero se nós outros não estamos em Cristo, estamos em um terreno espinhoso, em um terreno espinoso, estamos em um terreno rocoso e estamos à la superfície, donde o pájaro vem e come a semilla. Qual de los três estamos? Eu não estou em nenhum, em nome de Jesus. Eu estou em um bom terreno porque estamos enxertados em Cristo. Pero porque nós outros não estamos frutificando? A 30, a 60 e a 100. Ou a 100, a 60 e a 30. Por que não frutificamos? Paramos para raciocinar isso? Outra vez vou dizer. A frutificação não é dinheiro e nem pessoas. A frutificação são os frutos do Espírito manifestado através de minha vida e assim esses frutos vão dar frutos. Que frutos? As pessoas verão a Deus manifestado em mim e elas serão transformadas. Não sou eu que algo a alguém, ou trago a alguém, he ganado a alguém para Jesus. Eu não ganho nada a nadie. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É Ele que convence. Ele que genera convicção no coração dessas pessoas. É Ele que genera transformação dessas pessoas. Pero para que o Espírito Santo venha manifestar ali na vida dessa pessoa, Ele primeiro vai transformar minha vida, para que a pessoa mire essa minha vida e genere esse Cristo manifestado em mim, aonde a glória e reino do Senhor se manifestará através de minha vida a essa pessoa, e o Espírito Santo vai hacia ela e leva o entendimento que necessita de transformação. É onde essa semilla vai ser implantada. E se ela é uma pessoa que aprendeu a ouvir e a escutar, será transformada. E assim ela vai poder ver. Porque quando mirar hacia mim e ver Deus manifestado em mim, ver os frutos do Espírito em mim, ela vai dizer: uau, eu quero isto, ser transformada. E ela vai ser transformada. E a vida de Deus vai fluir em seu coração. E ela vai ser transformada. Sencillo. Pero, que terrenos nós outros somos? Que terreno nós outros somos? A semilla do reino está sobre nós outros. Nós outros estamos enxertados em la vida verdadeira que é Cristo. Pongamos nossa, como dizíamos aí, nossa barba de molho, não sei como dizer. Poner a barba de molho. Poner assim, corre a barba e põe um bolo embaixo com água e jabón e queda assim. Prestemos atenção, irmãos. Que terrenos nós outros somos. Que vengamos em nome de Jesus a cada dia ter esse entendimento que nós outros não estamos aqui apenas para viver uma vida. Eu he completado meio século esses dias atrás. Nunca pensei que passaria tão rápido. Meio século. Será que eu vou conseguir viver meio século mais? Será que Jesus vendrá antes? Não sei. Será que amanhã vou a estar aí com vida ou daqui 5 minutos? Não sei. Pero lo que sei é que se eu estou em Cristo, eu vou a manifestar o reino aonde vou.
e as pessoas vão poder escutar e ouvir sobre o reino, porque o Senhor vai a manifestar vida. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiende lo que está escuchando? ¿Entiende lo que está mirando? O Evangelho é sencillo, irmãos. Somos nós outros que utilizamos esse Evangelho para muitas coisas que não são do Evangelho. Nós outros é que temos que ter temor para fluir sobre esse Evangelho, sobre o que está escrito nessa palavra. Que em nome de Jesus, vengamos a ter nossos olhos abertos, vengamos a ter nossos ouvidos atentos, vengamos a ter nossa vida direcionada e consagrada ao Senhor. Ponemos nossos medos, nossos pensamentos, nossas vontades, nossos desejos em o rincão del plato e permanezcamos em Cristo, obedecendo sua vontade e vengamos a viver o reino del Senhor. Amém. Que nesta manhã essa palavra venga a trazer revelação e entendimento em seu coração. Que seamos aquele que recebeu a semilla como se fôramos um bom terreno, que oímos a palavra e lá entendemos e vengamos a produzir 100, 60, 30 vezes mais. Amém? Que nesta manhã nosso coração venha a permanecer em Cristo, haciendo a vontade de Cristo e manifestando a Cristo. Amém? Padre, em nome de Jesus, que nesta manhã essa palavra venha a trazer transformação e entendimento, transformação em nosso coração. Venha trazer vida em nome do Senhor Jesus. Que o amor do Senhor e a graça venga, Padre, generar em nós essa transformação para que podamos, ó Padre, fluir do reino do Senhor aonde vayamos. E que meus irmãos que estão aí fora, que não te conhecem aún, eles venham a mirar hacia nós e ver o reino de Deus manifestado. E eles venham a mirar com os olhos e a ouvir com seus ouvidos e entender sobre o teu reino, sobre tu vontade, sobre tu desejo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nesta manhã nós nos posicionemos a manifestarmos como esse terreno bueno, aonde essa semilla vai a crescer em nós e vai generar raízes profundas, que venga a seca, vengamos conseguir água de la profundidade, que venga o sol, poderá tentar marchitar-nos, pero nós quedaremos firmes porque estamos nutridos de Cristo e em Cristo. Que venga os ventos, venga as tempestades, venga os espinheiros, vamos a crescer, porque o reino de Deus nos hace crescer acima de los espinheiros, aonde recebemos toda luz, toda claridade, todo o vento, toda a lluvia que necessitamos. Em nome de Jesus, genera em nós, ó Padre, ouvidos e olhos, ouvidos para ouvir e olhos para mirar, para ver, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós e esta comunidade. Estamos terminados em nome de Jesus. Tengamos uma semana bendecida bajo a graça e o favor do nosso Senhor Jesus. Aleluias.